Algumas pessoas afirmam que o primeiro cavalo do Apocalipse, o branco, é Cristo. É verdade. Deixa eu te contar uma coisa, não é Cristo. A paz do Senhor, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Renata Soares, teóloga e fascinada pelos estudos escatológicos. Vamos lá, os 4 cavalos correspondem aos primeiros 4 selos abertos pelo Cordeiro quando ele abre o livro do julgamento do céu. Meu Deus! A partir de agora, vamos ler cada versículo de cada cavalo e depois uma explicação do que lemos. Os 4 cavalos. Apocalipse capítulo 6, versículo do 1 ao 2, que diz: Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo com voz como de trovão: Vem. Olhei e vi um cavalo branco e seu cavaleiro segurava um arco. Foi-lhe dada uma coroa e ele saiu como vencedor, decidido a vencer. O primeiro cavalo e seu cavaleiro é o Anticristo. Ele é o falso imitador do verdadeiro Cristo, que também está assentado a um cavalo branco. No início da tribulação, o Anticristo receberá autoridade, uma coroa, e travará uma guerra, um arco, conquistando todos os que se opõem a ele. Esta descrição concorda com a visão de Daniel do chifre pequeno, ou a ponta menor, que sobe ao poder e está empenhado na conquista. Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Daniel, capítulo 7, versículo 21. Conforme Apocalipse, capítulo 13, versículo 7. Apocalipse, capítulo 6, versículo 3 e 4, que diz: Quando ele abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo: Vem. Então saiu outro cavalo, um cavalo vermelho. Ao seu cavaleiro foi dado o poder de tirar a paz da terra, de modo que os homens mataram-se uns aos outros. Foi-lhe entregue uma grande espada. O segundo cavalo e seu cavaleiro refere-se a uma guerra terrível que estourará no fim dos tempos. Essas guerras incluirão a ascensão do anticristo ao poder. Haverá uma explosão de ódio, ressentimento, crime, devassidão, anarquia. As guerras e conquistas travarão parte do julgamento divino. Com a paz tirada da terra, o mundo não conhecerá tranquilidade até que o príncipe da paz retorne. Apocalipse capítulo 6, versículo do 5 até o 6, que diz: Quando ele abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: Vem. Olhei e vi um cavalo preto, e seu cavaleiro tinha uma balança na mão. Então ouvi uma voz entre os 4 seres viventes que dizia: Uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. O terceiro cavalo e seu cavaleiro, do Apocalipse, retrata uma grande fome que ocorrerá. Os alimentos são escassos e os preços estão inflacionados além da razão. A ordem de poupar o azeite e o vinho parece significar que é os luxos, o azeite e o vinho, ainda estarão disponíveis durante a fome, mas os alimentos básicos não. Conforme antecipará o Senhor Jesus, a fome já se espalhou por todo o mundo. Mateus capítulo 24, versículo 7. Os governantes não estão sendo capazes de resolver tal problema, e assim a fome agrava-se cada vez mais. Apocalipse capítulo 6, versículos 7 e 8, que diz: Quando ele abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizer: Vem. Vi então um cavalo amarelo, e seu cavaleiro chamava-se Morte, e o inferno o acompanhava. Foi-lhe dada a autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, pela fome, pela praga e pelos animais selvagens da terra. O 4º cavalo e o seu cavaleiro, do Apocalipse, é um símbolo de morte e de devastação. A cor pálida do cavalo, na língua original, é literalmente verde claro ou verde amarelado.
denota doença e biliosidade. Ele trará mais guerras e fomes terríveis, e 1/4 da população mundial morrerá. Quanto seria esse valor em números? 1/4 da população mundial, considerando uma população com cerca de 8 bilhões de pessoas em 2022, seria aproximadamente 2 bilhões de pessoas. É muita gente que vai morrer. Eu tô passada, chocada. Meu Deus! Todos os cavalos e seus cavaleiros são símbolo da futura realidade. Por exemplo, o primeiro, não vai vir um anticristo num cavalo branco e com seu arco. Não, é simbologia, tá? Ele será um agente político. O segundo, a guerra, também não vai vir um cavalo vermelho. E sim, as guerras que a gente já sabe como é. Nações brigando pelo poder, onde vai ter soldados, armas, bombas, mortes, para tudo que é lado. Isso é guerra, não um cavalo vermelho, que é simbolismo. O terceiro, a fome, também não vai aparecer um cavalo preto correndo pela cidade. Não, fome vai se alastrar por todo o planeta. A gente já tem até um pouquinho do vislumbre do que é fome, né? Na verdade, não hoje, né? Há muito tempo a fome está instalada no mundo e não tem essa solução ainda. Mas nesse período vai ser extremamente pior. Não vai ter alimento para as pessoas vão morrer de fome. Então, não vai ter comida no mercado, não vai ter peixe, não vai ter agrícola. Então, vai ser uma fome que vai alastrar muito drasticamente. Então, não, nada a ver com cavalo. É só simbologia também. E o último, que é a morte, que é representado o cavalo amarelo, não vai ter também um cavalo amarelo. Teve uma época aí que tinha gente dizendo que viu o cavalo amarelo e etc, etc. Não, gente. O Apocalipse traz muita simbologia. Então não é literal. E tem gente que acha que a morte é uma pessoa. Na verdade, a morte é literalmente a ausência de vida. Resumindo, de todos os 4, só um que vai ser a pessoa, que é o anticristo. Os outros 3 são situações que vai ocorrer com o planeta, com as pessoas que vai estar nela. Mas pessoa, literalmente, só o primeiro. O que é mais surpreendente, ou talvez assustador, é que os 4 cavalos do Apocalipse são apenas recursos de julgamento piores que ainda virão, que você pode ler em Apocalipse 8 e 9 e o capítulo 16. Apesar de todo o horror que a gente viu aqui dos 4 cavalos, meus irmãos, não queiram ficar aqui. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Como eu sempre falo aqui, passem adiante tudo que você aprende, porque a palavra do Senhor é para todos. Amém? Antes de vocês irem embora, eu quero deixar a minha referência para esse vídeo, na verdade, uma das referências, que eu sempre deixo na descrição todas as fontes que eu tiro para o assunto daqui. E a de hoje, uma delas foi esse livro, Apocalipse, As Coisas que Breve Devem Acontecer. As coisas que brevemente devem acontecer. As coisas que brevemente devem acontecer. Apocalipse, as coisas que brevemente devem acontecer. Esse livro, ele fala versículo por versículo, explicando cada um pouquinho, até grossinho, mas é muito bom. Eu recomendo vocês comprarem esse livro. Nota 10. Esqueci de falar do canto. Para sua meditação, eu quero deixar o livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 16, que diz: Eu, Jesus, enviarei o meu anjo para vos testemunhar essas coisas em favor das igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã.